que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! À sua esquerda você vai acompanhar o Corinthians. Naturalmente, à sua direita, à direita do seu televisor, estará o Vasco da Gama e a saída do Vasco. Jorge Mendonça e Paulinho. O Corinthians, o Vasco da Gama, pela escalação, você já deve ter notado, jogará sem um ponta esquerda efetivo. Aparentemente com 4 homens no meio de campo. Zé Mário. Caçapava já ficou. Zé Mário buscando a Paulinho. Recuperou bem. Carlos Alberto Pintinho. Bom centro de Paulinho. Bom corte de Amaral buscando a Sócrates. Aplaudido pela torcida na sua primeira intervenção. Geraldo e Sócrates. Ivan, no momento preciso, esticou a perna e fez o corte. Jorge Mendonça. Lançado o Ilcinho. Falta de Vladimir. O juiz deu a falta. Deu o Ilcinho no Vladimir. E o Ilcinho é que se machuca. Mauro. Paulo César. Mendonça e Guina. Basílio acertou por trás. Pintinho. A chance do Vasco. Guina tentou alcançar Paulinho. E o tiro de Wilsinho completamente torto. Criança no esporte, criança forte. Geraldo. O lançamento foi alto demais. E mesmo com todo o esforço, Zé Maria não conseguiu alcançar. Guina. Boa triangulação com Paulo César. Amaral. Wilsinho. Escanteio para o Vasco em outro bom momento do ataque do Clube Carioca. Boa oportunidade perdida por Wilsinho quando dominou no peito e bateu de pé esquerdo. Pintinho na cobrança. Wilsinho. Melhor para Jairo. O Vasco estreou nessa fase semifinal da Taça de Ouro na última quinta-feira, vencendo Vitória por 2-0. Pintinho. Basílio com Sócrates. Peter. Ivan. Paulinho Pereira. Jorge Mendonça. Escapou bem. A chance do Vasco é boa. Recuperação de Mauro. Criança no esporte. Criança forte.
Pintinho. Paulo César. Recuperação do Corinthians. Agora está aberta a defesa. Geraldo, Basílio, Caçapava, Sócrates. A chance é boa, Geraldo. Excelente a defesa de Leão. Geraldo estava mais próximo do que Leão dessa bola. No passe ótimo de Sócrates. O goleiro acabou chegando primeiro. No intervalo deste jogo você vai ver os melhores momentos de Corinthians e Vasco com Léo Batista. A falta é de Basílio. Orlando cobrando a Mendonça. Guina. Boa defesa. Jairo no campo esquerdo. Com toda a sua altura, ele não precisaria nem ter pulado para dominar essa bola. Estava bem colocado. Orlando. Pelo fato de jogar com muita gente no meio de campo, fica difícil para o Vasco sair do contragolpe. Porque o Corinthians acompanha, os corintianos acompanham os jogadores do Vasco até o meio de campo. E não sai com velocidade o Vasco do contra-ataque para surpreender a defesa do Corinthians. Pintinho. Zé Maria com Sócrates, com Caçapava, com o Wilsinho e com Basílio agora. Vladimir. Wilsinho. Ivan. Vladimir com o Wilsinho. O Wilsinho de novo. Saltou Leão para evitar o escanteio. A bola bateu em Paulinho Pereira. Disposto o goleiro do Vasco. Já com duas boas intervenções nesses 20 minutos do primeiro tempo. Paulo César. (22 minutos do primeiro tempo no Morumbi, em São Paulo. Corinthians 0, Vasco 0. Amaral. Wilsinho, a chance do Corinthians é boa. Wilsinho, Leão. Com a ponta dos dedos desviou bem. A entrada era de Peter pela direita. Peter. Escanteio para o Corinthians. Pela direita cobra também o Wilsinho. O Wilsinho do Corinthians. Cobrança fechada. Leão. Jorge Mendonça entregou mal. Caçapava. Geraldo. Peter. Leão. Tranquilidade do goleiro na saída de gol. Jorge Mendonça. Vladimir. Deixou passar Sócrates. Para Geraldo. Está cercado. Abriu para o Wilsinho. Sócrates. Peter. Ivan deu mal a bola. Outra vez Peter. E a falta de Carlos Alberto Pintinho em Peter. Foi um achado essa falta para o Peter. Já ia perder a bola. No Parque Antártica, o Palmeiras sofre o primeiro gol. Palmeiras 0, Bangu 1. Jogo no seu primeiro tempo ainda. Zé Maria na cobrança da falta. Leão de soco. Paulinho.
O Ilcinho passou bem. Ao gol do Corinthians. Peter. Tá aí o primeiro gol do Corinthians. Peter. Excelente jogada de Ilcinho pela esquerda. Ele passou por dois vascaínos, por Guina e por Orlando. Foi à linha de fundo, centrou para encobrir Leão. Peter estava completamente desmarcado. Enfiou a cabeça, bola no chão e para o gol. Peter, 27 minutos do primeiro tempo. Corinthians 1, Vasco da Gama 0. Você observou como o Ilcinho foi com facilidade à linha de fundo e com incrível velocidade. Centrou muito bem. Leão cercava o primeiro poste. A bola o encobriu e ficou fácil para Peter fazer o primeiro gol. Agora Corinthians 1, Vasco da Gama 0. Gilson Ribeiro. Uma jogada que vinha sendo ensaiada essa semana pelo técnico Jorge Vieira, com o jogador Ilcinho cruzando para o outro ponta que esperava do outro lado do poste. E aí está o Corinthians 1, Vasco da Gama 0. Zé Mário, o capitão do Vasco. Mauro. Sócrates com boa jogada. Basílio. Sócrates. O Ilcinho. Paulo César. E o lateral é do Corinthians. Pintinho. Buscando a Paulinho. Mauro, com toque de cabeça, fintou a Paulinho. Estranha jogada do central corintiano. Acompanhe Sócrates. Ótimo passe. Excelente o passe, não estava impedido. Comete o seu primeiro erro o bandeirinha mineiro, Bento Medeiros. A jogada foi tão rápida que ele se confundiu. Paulo César. Zé Mário. Passou. Mendonça. Paulinho. A chance do Vasco. Não alcança a Guina e a bola fica com Jairo. Grande momento do Vasco. Desperdiçada pela má colocação do jogador Guina na área pequena, quando Jairo falhou, não tentando interceptar a bola. Vai ser retirado de campo o lateral esquerdo Paulo César do Vasco. Sofreu a entrada dura de Caçapava. Dura e desnecessária a entrada do Caçapava. O jogador do Vasco sentindo muito a coxa direita. Caçapava. Sócrates com Peter. Recebeu a falta de Pintinho. Muito rápida a cobrança. Maurílio Santiago exige novamente a cobrança da falta. Sócrates vai bater. Jogando com uma tornozeleira por fora da meia. Normalmente os jogadores colocam antes da meia a tornozeleira. Leão, atento. Pode sair um tiro direto. Ele queria a barreira. Fácil para o goleiro. Ivan com Paulo César. Guina com Paulo César. Abriu bom espaço. Lança mal. Zé Maria com Peter. Geraldo. Peter. Para Geraldo sem olhar. Recuperou Geraldo. Peter.
Criança no esporte, criança forte. Peter. Jorge Mendonça. Falta de Basílio. Que Orlando vai cobrar. 43, primeiro tempo. Corinthians 1, Vasco da Gama 0. Toque de Wilsinho. Zé Mário. Pintinho, evitando bem a Sócrates. Outra vez, falta de Caçapava em Zé Mário. Mendonça com Guina. Tem a chance do tiro. Já bateu em Mauro. Guina outra vez. Amaral. Salvando e lançando a Basílio. Peter. Sócrates com Pintinho. Peter com Geraldo. Com Peter. A chance para cruzar. Orlando. O Wilsinho e Orlando. Bateu mal, Basílio. Criança no esporte, criança forte. É o fim do primeiro tempo no Morumbi, em São Paulo. 1-0 para o Corinthians. São 17 horas e 5 minutos em São Paulo. Saída do Corinthians com Sócrates, lançando já a Peter. Sócrates. Zé Mário com Guina. Paulinho. Com Jorge Mendonça. Jorge Mendonça com o Wilsinho pela direita. Centrou mal. O outro Wilsinho. Mais rápido. Sócrates. Tem Peter à direita. Já lançou. Era boa a jogada do Corinthians. Desfeita por Ivan, que volta a Leão. Zé Maria. Falta de Wilsinho em Ivan. Paulinho. Outra falta. Mauro em Paulinho. É a terceira falta consecutiva. Advertido Mauro com o cartão amarelo. O segundo do jogo. O primeiro foi para Pintinho no primeiro tempo. Jorge Mendonça, de longa distância, com formação de barreira, vai tentar o tiro direto. Vai tentar surpreender a Jairo, que você vê de corpo inteiro. Perfeita a posição da barreira, agora já não está mais. Paulinho Pereira. Mendonça, Paulinho, Jairo, tranquilo no centro do seu gol. Criança no esporte, criança forte. Cruza mal. Wilsinho. Geraldo. Ele cometeu antes a falta em Orlando. E não gostou da marcação. A falta realmente existiu.
juiz manda cobrar e não quer reclamação nenhuma. E a falta agora foi de Basílio em Pintinho. Pintinho com Orlando. Experimentou o tiro direto. Fácil para Jairo. Pintinho. Jogando com Orlando. Orlando com Paulinho Pereira. Tem Zé Mário. Fica difícil também para o Vasco jogar, porque o Corinthians está marcando muito o meio de campo do Vasco. No seu setor de defesa, no setor de defesa dele, Corinthians. Ivan. Observe que agora até os zagueiros do Vasco adiantam-se um pouco. E é o Corinthians quem tenta jogar no contra-ataque. Paulinho Pereira. Criança no esporte, criança forte. Wilsinho. Você já deve ter notado que o Sócrates até agora não apareceu com um grande momento. Não joga nem 50% do seu grande futebol. Pelo menos até agora. Você acompanha a jogada do Vasco com Zé Mário e Pintinho. O jogo continua ainda muito amarrado no meio de campo. Wilsinho e Pintinho. Pintinho. Sem nenhum perigo para Jairo. Guina. Passando bem por dois homens. Pintinho. Abrindo mal. Vladimir com o Wilsinho. E a falta. Sofrida por Wilsinho. É uma chance para Sócrates tentar o tiro direto contra o gol de Leão. Leão orienta a formação da barreira. Cobrança de falta para Sócrates. Toda a sua atenção neste lance. Criança no esporte, criança forte. Geraldo. Com Peter. Buscou a Sócrates. Melhor para Orlando. Guina. Wilsinho. Desce o Vasco. É boa a chance. Paulinho e Guina. Guina com Pintinho. Boa defesa de Jairo. Quase que escapa. Tiro seco de Carlos Alberto Pintinho. Basílio fora de campo. Recebeu uma pancada muito forte no nariz e o nariz dele está sangrando. Está sendo atendido pelo médico Léo Vilarinho do Corinthians. No rebote, Basílio. Tentou passar e sofreu a falta. E a defesa do Vasco reclama. O Orlando vem conversar com o árbitro. Toda a defesa não gostou da marcação da falta. O Leão pede dois homens na barreira. Ou pergunta, são dois toques. Tiro indireto. É o que queria saber o goleiro do Vasco. E a mão esquerda erguida e espalmada do árbitro indica que são dois lances. Peter para Sócrates. Para Peter. Centrou mal. Criança no esporte, criança forte. No Parque Antártica, o Palmeiras empata o jogo. Palmeiras 2, Bangu 2. No segundo tempo.
No Morumbi, em São Paulo, 21 minutos do segundo tempo. Corinthians 1, Vasco da Gama 0. E o Vasco vai mudar. Vai entrar o número 16, Catinha, na equipe do Vasco. Boa jogada no ataque do Corinthians. Terminou com a intervenção de Leão. Agora o técnico Orlando Fantoni colocando Catinha. Pretende explorar um pouco mais as extremas. Zé Mário. Escapou. Guina. O toque foi de Basílio. É escanteio para o Vasco pela esquerda. Vai sair Paulinho para a entrada de Catinha na equipe do Vasco da Gama. Guina. Tá aí o gol do Vasco da Gama. Uma cabeçada fulminante de Guina. A bola tocou no poste. Surpreendeu a Jairo. 1-1. Observe que cabeçada fulminante de Guina. Bola no chão. Jairo saltou. Ela toca na face interna da trave. E vai para o fundo do gol. Guina ou Ivan? O autor do gol. Empatada a partida no Morumbi, em São Paulo. E apareceu o gol de Ivan. Número 3, confirmado. Ivan. A 24 minutos empata o jogo no Morumbi. Corinthians 1, Vasco 1. Vai sair Paulinho. Entrando Catinha. Vai forçar mais o jogo pelas extremas do time do Vasco. Peter na cobrança da falta. Vladimir em completo entendimento. Criança no esporte, criança forte. Morumbi, São Paulo, 26 minutos do segundo tempo. Corinthians 1, gol de Peter. Vasco da Gama 1, gol do zagueiro Ivan. Pintinho. Mauro. Todo mundo voltou, a bola fica com Leão. Leão jogando com Guina. Pintinho e Guina. Paulo César com Pintinho. Com o Wilsinho, que foi para a ponta esquerda. Outra vez Paulo César. Pode experimentar. Tiro forte. Criança no esporte. Criança forte. No Corinthians, a primeira substituição do jogo. Sai Geraldão, para a entrada de Toninho. Geraldão, número 10, para a entrada de Toninho, número 16. O escanteio é cobrado rente ao primeiro poste. Leão. Caçapava mal. Jorge Mendonça, Caçapava, Catinha. O último homem é Amaral. A Peter. Orlando comete falta em Peter.
Leão atento. Basílio. Mauro. Melhor para Pintinho. Caçapava. Fácil para o goleiro do Vasco. Boa jogada do Vasco. Renda da partida: 3.535.040 cruzeiros para um público pagante de 37.818 torcedores. 3.535.040 cruzeiros a renda de Corinthians e Vasco da Gama no Morumbi. 37.818 torcedores presentes. Peter tentou passar para o Paulo César, não conseguiu. Toque foi de Paulo César. É escanteio para o Corinthians pela direita. 34 minutos do segundo tempo no Morumbi, em São Paulo. Corinthians 1, Vasco da Gama 1. O Toninho, mesmo tendo uma pequena estatura, é um ótimo cabeceador. Escanteio, perceba, sempre cobrado bem fechado. Quase surpreende o goleiro Leão. Ele saltou, não alcançou a bola. Por trás aparecia Mauro, que foi para o fundo do gol e a bola passou rente à trave direita do goleiro do Vasco da Gama. Tiro de meta para Leão cobrar. Segurando a bola, a defesa do Vasco. Catinha estava muito próximo da bola. O juiz achou, entendeu que a sua posição era irregular e mandou cobrar de novo. Daí, escanteio com perigo, Leão com boa presença. Caçapava com Vladimir. E a falta solada de Pintinho. Criança no esporte, criança forte. (42 minutos do segundo tempo no Morumbi, em São Paulo. Corinthians 1, Vasco da Gama 1. Faltando 3 minutos, o Corinthians tem outra boa chance nos pés de Sócrates. A 14 jardas da linha de frente da área grande do goleiro Leão, que orienta a formação de barreira. Toda a sua atenção neste lance. Sócrates para a cobrança. Falta perigosa. Muito pelo alto, sem nenhum perigo. Sem assustar sequer o goleiro do Vasco. Mauro. Zé Maria. Recuperação de Wilsinho do Vasco. Com perigo. Era boa a posição de Catinha. Jairo saiu na frente. 44 do segundo tempo. Faltando apenas 1 minuto. 1-1, Corinthians e Vasco. Vladimir. Guina. Com Catinha pela direita. Tem boa condição. Guina pede bola pelo meio. Jorge Mendonça penetrando. Passou mal. Wilsinho. Recuperação do Vasco. Outra vez Guina. Jorge Mendonça. Amorteceu. Entregou de presente para Mauro. O Corinthians se rearma com Sócrates, com Peter. Toninho amorteceu no braço. Bem colocado, o juiz mineiro Maurílio Santiago marcou.
45 minutos. Vai terminar o jogo no Morumbi. 1 para o Vasco, 1 para o Corinthians. Outra falta de Toninho. Orlando. É o fim da partida no Morumbi, em São Paulo. Pela semifinal da Taça de Ouro. Corinthians 1, Vasco da Gama 1, Gilson Ribeiro. Jogador Sócrates, esse resultado pode ser considerado um mau resultado para o Corinthians? Não, eu acho que foi até bom porque o Vasco jogou melhor. Então, acredito que o empate até nos favoreceu. Mas em relação à classificação, acho que foi um resultado normal. Corinthians e Vasco da Gama. No Morumbi, o Corinthians começou ganhando, mas não resistiu e o Vasco empatou 1-1. Zé Maria cobrou a falta, Leão rebateu. Wilsinho dominou e foi até a linha de fundo. O centro pegou Peter sozinho para escorar de cabeça. O Vasco empatou deste córner. Paulo César bateu. Ivan subiu muito para cabecear forte no canto. Final, Corinthians 1, Vasco da Gama 1.